Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente vai fazer, como é que eu fiz um sistema de clipping de notícias. O resultado é esse aqui. Ele vai puxar as 5 principais notícias de um determinado tema, nesse caso aqui inteligência artificial, vai criar um carrossel com essas 5 principais notícias, vai publicar nas suas redes sociais. Tudo isso de forma automatizada, criando todo esse fluxo de informação com imagens, texto, título e a fonte da informação. Isso aqui é muito interessante porque ele cria, né, de notícias de verdade, né, que estão na internet e que a gente consegue puxar. Além do texto completo, as 5 principais notícias aqui e uma chamada para ação e as hashtags. Então vamos lá, como é que eu fiz essa automação? N8N, tá? Vai ter alguns vídeos aqui sobre por que eu escolhi o N8N, como configurar o N8N, né, da forma mais assertiva, mais econômica e que você consegue ter o controle total dele para utilizar em alto nível. Tá? Então vamos lá. Nessa automação, nesse caso aqui, eu fiz para disparar todas as sextas-feiras, né, ao meio-dia. Então o primeiro passo foi colocar um módulo de agendamento, né, de gatilho agendado. Então programei ele para as Fridays, né, sextas-feiras, e tem esse termo aqui em inglês, noon, que é meio-dia. Tá? Eu poderia colocar, enfim, decidir qualquer dia da semana. Eu pego estrategicamente sexta-feira, porque ele vai ler de segunda a sexta-feira e vai trazer as principais notícias daquele tema, nesse caso aqui, inteligência artificial. Tá? A primeira coisa dessa automação, eu defino as constantes, aqui no caso só tem uma que é o que eu vou pesquisar para gerar esses resultados. Então eu coloquei aqui para ele trazer as principais 5 notícias sobre inteligência artificial, lembrando que pode ser qualquer nicho, qualquer mercado, né? Me cite nominalmente as fontes também, porque é uma estratégia de marketing de trazer a fonte como autoridade, isso dá muito mais credibilidade para aquela sua informação. Aqui uma dica também, sempre considera, quando você trata de data utilizando inteligência artificial, defina a data como sendo hoje. No caso do N8N aqui, a gente utiliza esse termo, né, entre 2 colchetes e coloca essa função aqui para ele pegar a data de hoje, tá? E eu formatei ela to ISO, justamente para ele trazer essa data nesse formato aqui. É um formato, vamos dizer assim, padronizado que os computadores entendem. Segundo nó, é um agente de inteligência artificial, tá? Que eu simplesmente passo como parâmetro, claro, o texto da pesquisa e, detalhe, como agente você coloca conversational agent. Tá? Por que a gente não vai estar utilizando nenhuma ferramenta? Então é importante, isso aqui já me deu algumas dores de cabeça, beleza? Defina isso aqui como conversational. E mensagem do sistema, aqui é especificando como eu quero que ele me entregue o resultado, que eu especifiquei também, já fiz alguns testes e essa formatação me facilita muito ali na frente para que, né, eu consiga formatar depois isso aqui para esse modelo de publicação. Então aqui basicamente eu pedi que a pesquisa deve ser entregue no seguinte formato, aqui é só uma forma de organização, mas é importante, né? Então ele vai me entregar nesse formato. E aqui eu estou utilizando o Open Router. Open Router eu recomendo muito utilizar, por quê? Justamente porque você consegue se conectar com uma série de inteligências artificiais, né? OpenAI, Mistral, Llama, tem alguns aqui que eu nem conheço, a Microsoft PHI e assim vai, né? Entre outros o DeepSeek também, né? E assim vai. E entre eles o Perplexity. Se você não conhece o Perplexity é uma IA muito focada em buscar notícias na internet com fontes. Eu sei que hoje o DeepSeek faz isso, a própria OpenAI faz isso, mas é claro, cada IA vai se especializando, se tornando mais especialista em em uma determinada tarefa. E a Perplexity, com certeza, na minha opinião, também é a melhor com relação a fazer pesquisas. Então aqui a dica é utilizar a Perplexity, beleza? E utilizando a Open Router, eu coloquei aqui $10 de créditos, tá? Todos os testes que eu fiz hoje, até um preço razoavelmente, né, caro, vamos dizer assim, né, comparado com algumas outras tecnologias de IA, mas eu acho que vale muito a pena, né, principalmente para coisas pontuais que vão exigir ali uma assertividade melhor. Você trazendo um conteúdo de mais alta qualidade, você traz credibilidade. Então, com certeza eu vejo que o preço se paga, tá, pela qualidade da informação que a Perplexity traz. Tá? Então aqui ele vai simplesmente fazer essa busca, né, buscando pelos 5 principais notícias, vai fazer essa busca, vamos rodar aqui para testar. Beleza, abrindo aqui, vamos ver o que ele buscou, exatamente. Notícia, Google desenvolve IA para auxiliar cientistas, e assim ele vai me trazendo com a fonte, ó, ele coloca aqui fonte CNN Brasil. E aqui vem a próxima notícia, aqui. Aqui, o próximo módulo, coloquei como módulo que ele vai desenvolver, ele vai escrever exatamente o caption, que é isso aqui, né? Que é esse conteúdo aqui em formato de texto. Aqui no caso eu uso a OpenAI justamente porque nesse caso eu considero ela melhor e muito mais barata também. Tá? Então eu pego o resultado da busca da Perplexity, né? E
cria um texto amigável ali para no formato de Instagram. Então já coloca aqui todos os emojis, né, já faz as quebras de linha e deixa o texto prontinho para, tá, o caption. Próximo módulo, também é o da OpenAI, que aqui eu vou preparar, né, toda essa informação para ser formatada no formato de slide. Então deixa eu explicar como é que eu fiz isso aqui, qual que é a lógica por trás disso. Eu escrevi que ela é uma criadora de conteúdo, que ela vai me entregar o texto, ela vai pegar esse texto aqui, tá, o texto da Perplexity, e vai me formatar em formato JSON. Se você não sabe o que é um JSON, vai ter também um vídeo aqui falando o que é um JSON e por que ele é tão importante para as IAs, beleza? Qual eu coloco aqui, ó, qual que é o texto do slide 1, qual que é o título desse slide 1, qual que é o texto desse slide 1, qual que é a fonte e um keyword, uma palavra-chave. No próximo módulo você vai entender por que tem essa palavra-chave aqui. Mas o importante de entender essa parte aqui é exatamente esse formato JSON. Isso aqui é a estrutura de um slide. Um slide, o que ele vai ter? Um título, um texto e ali a fonte. Então eu peço para ele inserir e formatar aquele texto do Perplexity nesse formato aqui, né, que a máquina consegue entender muito melhor do que um texto corrido. Aqui eu vou organizando a informação. Então eu peço para ela me entregar o resultado nesse formato, que são os 5 slides. Slide 4, slide 5, então aqui eu tenho slide 5, título, texto, fonte e a palavra-chave. Aqui algumas outras dicas também para ele substituir todas as aspas duplas, porque se no texto tiver aspa dupla, vai dar problema no JSON, porque ele não aceita aspa dupla, beleza? E o texto aqui de entrada é exatamente o texto, né, da Perplexity. Aqui vamos rodar isso aqui para ver. Então ele vai fazer essa formatação, ó, e vai me entregar no slide 1 da postagem, qual que é o título? Google desenvolve IA para auxiliar cientistas. Qual que é o texto? E assim vai. Qual que é a fonte? CNN Brasil. Então, ó, você vê que nesse formato que a gente chama de JSON, ele mantém as informações muito melhor organizadas do que eu olhar esse textão aqui. Ó. É a mesma coisa, mas de forma organizada para o computador entender exatamente, ó, qual que é o slide 1. Eu posso, né, encolher, vamos dizer assim, o conteúdo desse slide, ó, fica muito mais fácil de encontrar a informação. Ó, slide 2, eu tenho o título, eu tenho o texto, eu tenho a fonte, o CNN Brasil, e eu tenho a palavra-chave aqui, o chatbot. No slide 3 e assim por diante, beleza? Então depois que eu pedi para ele me entregar nesse formato, ele me entregou, aí aqui eu passo para uma técnica que a gente vai utilizar, uma API da Pexels. A Pexels é exatamente uma API, deixa eu mostrar aqui, Pexels, de imagem e vídeo, que a gente pode ter acesso a um banco de imagens e de vídeos, na qual se eu digitar aqui, ó, internet, ele vai fazer uma pesquisa, vai me entregar uma série de imagens relacionadas com a internet que eu posso utilizar, tá, nesse carrossel. E a Pexels tem exatamente uma API, tá? Uma API nada mais é do que uma fonte que eu possa me conectar com a Pexels de forma, né, via código, no caso aqui via low code, né, via N8N, e fazer essa busca por uma determinada imagem. E qual que é a imagem que eu vou buscar? Aqui entra o keyword. Então, ó, se a gente vier aqui nos resultados do JSON, eu pego slide 1, tá? Slide 1, eu tenho exatamente esse keyword aqui que eu pedi para a inteligência artificial me gerar, né, de acordo com o texto. Então ela vai ler esse texto e vai me gerar uma palavra-chave relacionada com o texto. No caso aqui, esse keyword é Artificial Intelligence. É importante, é fundamental colocar em inglês, no caso aqui a Pexels, ela é uma plataforma que só aceita inglês, vamos dizer assim. Então se você fizer uma busca por uma palavra em português, ela vai trazer 0 resultados. Então fica essa dica aí bem importante. Aqui eu chamo a API da Pexels e passo como parâmetro exatamente o keyword, tá, que ele vai fazer essa busca. No caso aqui, ele só vai fazer essa busca para uma imagem, que é a primeira imagem do primeiro slide. Beleza? Vamos rodar aqui, ó. Rodei. Então, Artificial Intelligence, eu tenho esse resultado nesse sentido aqui, com todos esses parâmetros. Veja que isso aqui sempre ele vai trazer o resultado em JSON. JSON é um formato padrão que as máquinas, vamos dizer assim, entregam resultados, né? Que é esse formato organizado aqui, tá? Então, se você não sabe o que é o JSON, vai ter um vídeo falando o que é o JSON. E dentro desse JSON, a gente tem exatamente esses parâmetros aqui da imagem, ó. Qual que é a imagem, ele pega o URL original. Então o parâmetro foi inteligência artificial, olha só que bacana. Isso é muito massa, porque já de fato são fotos, né, fotos e vídeos feitos por pessoas. Eu não preciso gerar essa imagem com inteligência artificial, poderia, mas a estratégia aqui foi exatamente essa. Eu tenho essa imagem em vários formatos, em vários tamanhos, tá? Eu escolho sempre a original, nesse caso, e salvo essa imagem em uma variável chamada image1, tá? E esse processo eu vou repetir para as 5 imagens, sempre passando do parâmetro e modificando aqui qual que é o parâmetro certo do slide. Aqui no caso, ó, slide 2.keyword. Então eu já pego a segunda palavra-chave
no caso do slide 2. Né? E assim vai até o slide 5. Eu repito esse processo, tá? Até as 5 imagens, e aqui eu passo para os módulos de postagem. Aqui o módulo de postagem é bem simples, eu vou passar rapidamente só para explicar como é que eu fiz isso aqui. Basicamente, eu chamo, tá, uma outra API, que é a Placid. Tá? A Placid é uma API que você cria um template, tá? E você consegue configurar os textos e as imagens daquele template via N8N. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando esse template, tá, de IA News. Eu tenho nesse template aqui, né, a imagem de fundo, que vai ser a imagem que vai ser substituída pela imagem do Pexels. Eu tenho o título, eu tenho o texto completo, description, e eu tenho a fonte. Tá? Então você configura todas as variáveis aqui, né, os parâmetros que você vai precisar alterar, e você faz uma conexão com essa Pexels através da sua API. Chama nesse formato aqui, beleza? Precisa de uma autenticação na qual você vai passar, né, o seu token ali, né, a sua chave, e aqui você faz a chamada para essa API passando exatamente quais são, né, as variáveis, ou seja, o que você vai alterar naquele template. Você vai alterar a foto de fundo, feita pela Pexels, o título, que já foi criado lá pela Perplexity e, né, é feito o JSON na OpenAI. Você vai passar a descrição e você vai passar qualquer fonte, tudo vindo lá desse JSON que a OpenAI formatou para a gente. Pronto. Aqui é um script básico para você conseguir fazer uma publicação no Instagram, né? Você precisa criar um container. Então aqui ele vai gerar a imagem. Depois que ele gera a imagem, você tem a URL da imagem gerada. A gente passa para um container, tá? E aí cria a segunda, passa para um container, cria a terceira, passa para um container, e assim vai até a quarta e a quinta. Depois a gente pega todos esses containers e faz a publicação através desse nó aqui de Instagram. Beleza? Então basicamente é isso. Aparentemente simples, mas claro, tem algumas dicas aqui, tá? E o resultado que você vai ter é exatamente um clipping de notícias para qualquer nicho, qualquer área. E claro, dá para faturar bastante alto com esse tipo de serviço. Essas e outras mais dicas e tutoriais, fique ligado aí no canal que a gente vai trocando aquela ideia, tá? Vou criar também uma comunidade aí, provavelmente na School. Então, assim que eu tiver essa comunidade, eu vou botar aqui na descrição pra gente. E eu vou disponibilizar esse código aqui, tá? Para que você possa baixar e, né, botar dinheiro no bolso com essas automações.